Como o Barsi ficou tão rico? E isso tem muito a ver com um livro chamado Faça Fortuna com Ações, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Lembrando que o Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil. Então você pode ver aqui, realmente ele tem o maior patrimônio. De vez ou outra alguém passa ele, né, aparece outro negócio, dá aquela confusão, mas ele é reconhecido como o maior investidor pessoa física do Brasil. 1 milhão de dividendos por dia. No ano de 2022, não foi? 1 milhão de dividendos todos os dias. E andando aqui de metrô ali, já usou uma meiazinha vermelha em nossa homenagem aqui, né? Grande Barsi. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, como é que ele ficou tão rico, porque ele utilizou boa parte da estratégia do livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, que é o livro do Décio Bazin. Antes de mais nada, você de conversa, é importante se lembrar que o livro Faça Fortuna com Ações, ele foi lançado em 1992. O mercado era um pouquinho diferente. No livro, ele faz algumas críticas ao mercado financeiro da época. Críticas essas que ainda podem ser válidas hoje em dia. Ele critica que a Bolsa de Valores só está lá para dar dinheiro para as corretoras. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escolher ali, com quais ativos. Ele critica imensamente os especuladores por essa capacidade de vender aquilo que eles não possuem. É impressionante como a Bolsa de Valores funciona, né? Se eu alugo um apartamento, eu não posso pegar esse apartamento e vender para outra pessoa. Se eu alugo uma ação, eu posso pegar essa ação e vender para outra pessoa e depois devolver, porque as ações são iguais, então acaba não tendo problema nisso. O que acontece? Quando os especuladores fazem isso, eles estão pressionando o preço das ações para baixo, sem necessariamente possuírem essas ações, o que é uma coisa meio complicada. Então ele faz essas críticas. Ele faz críticas também à Comissão de Valores Mobiliários, né? A CVM, a polícia do mercado financeiro, dizendo que ela não fazia muito esforço naquela época para fazer cumprir a lei, né? Que para alguns eles podiam fazer qualquer coisa e outros investidores não podiam fazer absolutamente nada. Ele dizia para você não investir em empresas que passaram por escândalos. É claro que isso aqui ele pegou do Philip Fisher, né? Mas aqui a gente tem atualmente Americanas e etc. Então ele ficaria muito longe dessas empresas, até mesmo da RB, que agora tá no processo de recuperação, mas que teve escândalos lá atrás, JBS, Petrobras. Então ele dizia que investir nessas empresas não seria lá muito bom. E aí, o Décio Bazin, além de todas essas críticas, ele vai contando histórias da vida dele, ele conta algumas coisas ali do mercado na época. É um livro considerado por muitos maçante, mas eu sinceramente acho um livro excelente aqui. Eu não concordo absolutamente com tudo que o Décio Bazin disse, não utilizo o método do Décio Bazin nos meus investimentos, mas eu sei que o método dele inspirou várias coisas que eu mesmo faço na minha carteira. E outra coisa é que o método do Décio Bazin pode ser o ideal para você que é um investidor muito mais conservador e que tem medo do mercado financeiro. Por quê? O método do Décio Bazin, ele se baseia no dividend yield. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais técnico, se você tiver dificuldade de entender alguma palavra, é só procurar investidor sardinha, mais o nome da palavra ali, né? Mais Ibovespa, qualquer coisa do tipo, que você vai encontrar um vídeo onde eu explico isso. Tem tudo aqui no canal. Então o que acontece? Uma empresa que está na Bolsa de Valores, ela pode distribuir lucro para os acionistas dela, ou seja, as pessoas que têm ações daquela empresa. Normalmente, o percentual que ela vai distribuir do lucro é o que a gente chama de payout. Muito importante você pensar isso. Então, se eu tive 1 milhão de lucro e vou distribuir 500 mil, o meu payout foi de 50%. Eu distribuí metade daquilo. Quando a gente diz payout, é o percentual do lucro em determinado ano que a empresa distribuiu ali. E aí, desse indicador, tem um outro indicador derivado. Toda ação tem um preço e a gente tem quanto que a empresa distribuiu, vai dividir por todos os acionistas. Cada ação recebe um pedaço desse dividendo. A gente vai criar um novo indicador baseado no preço e no dividendo recebido, que é o lucro das empresas, complexo, né? Mas é isso, chamado dividend yield, que é mais ou menos quanto você receberia em determinada empresa quando você faz um investimento. Vamos só dar uma olhada nisso aqui na tela, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem. Se você não entendeu, volta o vídeo sempre, né? Isso é importante também. Então aqui, por exemplo, eu vou escrever o nome de uma companhia, Leve3. Eu vou escrever a Leve3, não leve esse dividend yield em consideração, porque eu escolhi a Leve3 exatamente porque ela está com um dividend yield extremamente alto para motivar vocês a pesquisarem, né, no RI da empresa, o porquê desse dividendo dessa maneira. Se você fez isso, se você quiser deixar uma explicação para as pessoas aqui, você pode. Seu comentário vai ter likes, se eu não apagar ele, para vocês deixarem de ser preguiçosos. Então, o negócio é o seguinte, você observa aqui o dividend yield de 29,3. O que significa? Significa que, se alguém tivesse comprado R$100 em ações da Leve3 no ano passado, ela teria exatamente R$29,03. Com R$100 é fácil, mas aqui você entendeu, ela teria recebido isso de dividendos. Olha que interessante. Então, ela continua com a ação, custando o valor que custou, e além disso, ela ainda receberia R$29,30 aqui de dividend yield. Baseado nesse indicador aqui, o Décio Bazin criou uma conta muito interessante. Então, ele olhava isso aqui, se preocupava também bastante com a dívida líquida pelo EBITDA, né? É importante você ver aqui. A gente até colocou aqui no sistema da analítica da UVP, a gente até colocou isso aqui. Tem até o indicador do Bazin, o método Bazin, né? Onde ele calculava o preço justo. Eu vou te ensinar como é que ele fazia essa conta. Mas aqui você pode ver o seguinte, ó, dívida líquida por EBITDA até 2 nos últimos 5 anos. O Décio Bazin dizia que a gente não deveria investir numa empresa alavancada. Ele nunca criou um indicador de quanto ele achava que a empresa era alavancada, ou seja, o alavancada a gente quer dizer que a empresa tem muita dívida. Aqui, na analítica da UVP, a gente colocou o seguinte, que a gente só aceita investir em uma empresa que ela tem a dívida líquida por EBITDA até 2, no máximo 2, né? Então a gente poderia, tem gente que vai falar 3, tem gente que vai falar 2, a gente considera o histórico dos últimos 5 anos e a empresa tem que ter uma dívida líquida por EBITDA até 2, ou seja, 2 vezes o earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, o lucro operacional da empresa é o máximo que ela pode se endividar. Então se a empresa teve um lucro operacional de 100 mil, ela pode se endividar em até 200 mil. Por quê? Porque a própria operação dela conseguiria liquidar essa dívida facilmente, ela não é uma empresa extremamente endividada. Então é importante considerar essas características aqui. Eu tô te ajudando com um indicador, mas o Décio Bazin mesmo, ele nunca disse isso no livro Faça Fortuna com Ações. O que ele disse mesmo, e aí aqui a gente pode começar a entender, é que você nunca deveria investir em uma empresa que não distribui dividendos. No geral, ele não acreditava em negócios que não distribuem dividendos, porque ele dizia que uma empresa que é capaz de remunerar bem os seus acionistas
acionistas, certamente ela está tendo lucro. Por quê? Porque a gente vê muita fraude no mercado financeiro, a gente vê muita coisa, números exagerados, etc. Agora tem uma coisa que é difícil a gente mentir, né? O lucro distribuído. Se eu recebi realmente na minha carteira o lucro daquela empresa, não tem muito como a empresa tá fazendo muita bagunça, né? Claro que ela pode ter mexido no balanço, etc. Mas quanto tempo a empresa consegue distribuir dividendos sem estar tendo lucro? Não tem como. Em algum momento a gente vai descobrir aquela fraude ali. Então é por isso que o Décio Bazin dizia que esses eram os investimentos mais seguros do mundo. Dá pra dizer que ele tá errado? Não. Não, né? Não dá pra dizer que ele tá errado. Mas dá pra dizer que ele perdeu algumas oportunidades no mercado? Perderia, pelo menos? Pô, dá pra dizer que ele teria perdido a Amazon, dá pra dizer que ele teria perdido Meta, dá pra dizer que ele teria perdido Uber, dá pra dizer que ele teria perdido Netflix, dá pra dizer que ele teria perdido as maiores empresas, Google, Apple, né? Em determinados momentos, e que ele só investia em empresas já maduras. Mas isso também tem a ver com o método de investimento do Décio Bazin. Ele não tava tentando superar o mercado, e muitas vezes ele tava tentando construir um patrimônio sólido. Ele dizia que o único objetivo das ações era te dar mais renda do que a renda fixa. Então, não faz muito sentido você utilizar esse tipo de acusação para avaliar o Décio Bazin. O que a gente precisa entender é que ele é respeitado no Brasil inteiro pelos maiores investidores exatamente por essa fórmula que ele criou, né? Então, acho interessante a gente aprender aqui, vou te ensinar a utilizar. E se você tem aí mais de 50 anos, né? 50 anos, alguma coisa nesse sentido, ou seja, já tem um horizonte claro de quando você quer se aposentar, eu diria que você pode utilizar o método do Décio Bazin com toda certeza, né? O método do Faça Fortuna com Ações, eu acho que ele é essencial para pessoas nessa faixa. Por quê? Você já não tem muito mais tempo para esperar o mercado apresentar grandes opções, você tá buscando muito mais algo palpável e realista. Então eu quis trazer isso aqui porque eu acho que nunca vi ninguém explicar de forma tão clara isso que eu vou explicar aqui agora. Então olha só, o que o Décio Bazin dizia na fórmula dele? A gente vai pegar o dividend yield de uma empresa, então que agora eu vou para outra empresa, tá? Vou olhar outra empresa, uma empresa um pouco mais tranquila, que não esteja distribuindo um dividendo tão extraordinário, mas que esteja distribuindo bons dividendos. Então a gente vai observar aqui, ele dizia primeiramente que a gente não deve investir numa empresa que o dividend yield tá abaixo de 6, e ele falava isso comparando com a renda fixa lá daquele período, que tinha taxas de juros muito maiores, etc. Hoje em dia você poderia até modificar isso, mas vamos respeitar o dono da obra aqui. Lembrando também que o Décio Bazin fez o livro todo utilizando o dólar como referência, porque ele não acreditava muito que o Brasil teria uma moeda muito sólida. Quem pode culpá-lo, sendo que depois que ele lançou o livro, a gente já mudou de moeda, né? Então não dá pra gente dizer que o Décio Bazin estava errado, não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para utilizar o método do Décio Bazin é checar um indicador chamado payout. Esse aqui você já encontra ele pronto, olha só. Então a gente vai vir aqui, né? Eu pesquisei BBAS3, eu vou ir até o payout, que é esse indicador aqui, e eu vou verificar se ele se encontra abaixo dos 50%. O Décio Bazin não acreditava que uma empresa que esteja distribuindo mais 50% do lucro dela fosse saudável. Feito isso e checando o dividend yield acima de 6, agora a gente vem pra conta. Agora a gente vai ter que ir até no RI do BBAS3 e checar os dividendos aqui. Então, histórico de remuneração acionista, o que a gente tá buscando é quanto que a empresa pagou de dividendo no ano passado. Então aqui você tem como fazer o download, aqui tem todos os dividendos que ela pagou em 2024, etc. Vamos ver quanto que ela pagou de dividendos em 2023. Então a gente vai precisar somar todo o JCP e os dividendos aqui. Juros sobre capital próprio, se você não sabe o que é, só pesquisar aqui no canal que você vai encontrar também. Vou pegar aqui essa planilhazinha. Então depois que você foi no RI e pegou o calendário de dividendos, você vai descobrir quanto que a empresa pagou por ação. E a gente vai descobrir que no ano passado, o Banco do Brasil, ele pagou R$ 1,85 por ação. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar quanto ele pagou por ação, então aqui tá R$ 1,85 e vou dividir por 0,06, que é o dividendo que a gente tá buscando. E aí, que é de 6%, né? Você poderia simplesmente fazer assim, ó, na sua calculadora para ficar certinho, faz 6%, e aí vai dar 0,06. E aí você poderia fazer a divisão, e ele vai dizer que o preço justo a se pagar por uma ação de BBAS3 é R$ 30,96. Então depois que você chega no valor que a empresa pagou de dividendos por ação no último ano, você poderia fazer a mesma coisa com mais 5 anos. Se a gente fizesse isso com o Banco do Brasil, por exemplo, a gente poderia ali pegar todos os dividendos históricos do Banco do Brasil, dos últimos 5 anos ali, chegar no valor, e aí você vai fazer a mesma forma. No caso do Banco do Brasil, de acordo com o RI, né? Então você pega aqui RI os dividendos e pega e traça a média, a gente teria que voltar 5 anos atrás, a gente teria que voltar para 2019. Então vamos lá agora fazer isso com os outros anos também, eu vou fazer pra gente fazer a fórmula direitinho. Bom, então aqui, depois de viver um sofrimento sem tamanho, não filmado nesse momento, você poderia chegar ao valor de R$ 1,20 por ação, mais ou menos, que foi o que o Banco do Brasil pagou para os seus acionistas, e a gente poderia dividir pelo 0,06, que é o dividendo desejado, e a gente descobriria que, segundo o Décio Bazin, o Banco do Brasil ele estaria a R$ 20, né? Seria o valor justo a ser pago por ele. Aqui você não vai poder considerar esse como valor justo, porque a gente teve um problema. Em 2020, o Banco do Brasil não pôde distribuir dividendos, demorou para ter a normalização, por isso que eu achei mais coerente fazer somente com o último ano. É legal utilizar essa fórmula para os últimos 5 anos, porque se você fizer só com o último ano, você acabaria não conseguindo atingir ali o nível de precisão da fórmula, porque várias empresas podem distribuir dividendos extraordinários ou vender alguma coisa ali, prejudicando, né, esse cálculo aqui. Bom, já existe esse cálculo feito gratuitamente lá na analítica da OVP. Se você quiser dar uma checada, você pode ir lá e fazer isso. A gente já fez esse cálculo para todas as empresas. Lembrando